O destino do mundo estava em jogo. As forças aliadas estavam prestes a embarcar em uma missão que definiria o futuro da Europa e, possivelmente, do mundo inteiro. Era dia 6 de junho de 1944, uma data que ficaria marcada para sempre na história. Este era o dia D, o dia em que a maré da guerra mudaria. Neste dia, as forças aliadas lançaram a maior invasão anfíbia da história. Uma operação de uma escala e complexidade sem precedentes. Eles invadiram as praias da Normandia, França, enfrentando uma resistência feroz. Seu objetivo era claro e crucial: libertar a Europa Ocidental da tirania nazista e pôr fim ao regime opressor de Hitler. O resultado desta operação determinaria o curso da Segunda Guerra Mundial e o futuro de milhões de pessoas. Os riscos não poderiam ter sido maiores. Cada soldado sabia que o sucesso ou o fracasso desta missão poderia mudar o destino do mundo. Durante anos, a máquina de guerra de Hitler havia devastado a Europa, espalhando medo e destruição. Ela deixou um rastro de destruição e morte em seu caminho, transformando cidades vibrantes em ruínas. As potências aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, finalmente reuniram forças para enfrentar a ameaça nazista de frente, unindo soldados de diversas nações em uma causa comum. O dia D foi o culminar de anos de planejamento e preparação meticulosa, uma aposta desesperada para quebrar a espinha dorsal da máquina de guerra nazista. O sucesso do dia D estava longe de ser certo. Havia muitas incertezas e perigos. Os alemães haviam fortificado a costa francesa com defesas formidáveis. Eles estavam prontos para uma invasão aliada, com bunkers fortificados e soldados em alerta máximo. As praias foram fortemente defendidas. As águas estavam minadas, tornando a aproximação extremamente perigosa. Os soldados aliados enfrentaram um inimigo formidável, bem preparado e determinado a repelir a invasão. Eles sabiam que as chances estavam contra eles. No entanto, eles perseveraram, movidos por um senso de dever e uma crença inabalável na causa pela qual lutavam. Movidos por um senso de dever e uma crença na causa pela qual lutavam, esses bravos homens estavam preparados para sacrificar tudo pela liberdade. Eles mostraram uma coragem e determinação extraordinárias. Sua coragem e determinação mudariam o curso da história, abrindo caminho para a eventual derrota do regime nazista. O dia D não foi apenas uma operação militar. Foi uma prova da capacidade do espírito humano de superar até os desafios mais assustadores. Foi um testemunho da força da união e da determinação em face da adversidade. A invasão da Normandia, codinome Operação Overlord, foi um empreendimento monumental. Este evento histórico marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial, com forças aliadas unindo-se para libertar a Europa do domínio nazista. Exigiu planejamento meticuloso e coordenação em uma escala sem precedentes. Cada movimento, cada decisão, precisava ser calculado com precisão para garantir o sucesso. Estrategistas militares das nações aliadas trabalharam incansavelmente durante meses, desenvolvendo um plano complexo para enganar o inimigo e garantir o sucesso da operação. Reuniões secretas e discussões intensas foram realizadas para cobrir todos os aspectos da invasão. Cada detalhe, desde o momento dos desembarques até os tipos de equipamentos usados, foi cuidadosamente considerado. Nada foi deixado ao acaso, desde a escolha das praias de desembarque até a logística de abastecimento das tropas. A operação envolveu uma vasta armada de navios, aeronaves e tropas. Mais de 5.000 navios e 11.000 aeronaves foram mobilizados para apoiar a invasão, transportando milhares de soldados para as praias da Normandia. Foi um pesadelo logístico, mas os aliados estavam determinados a não deixar nada ao acaso. A coordenação de suprimentos, munições e reforços era crucial para manter o avanço das tropas. O destino de milhões dependia do sucesso de seu plano.
A libertação da Europa e o fim do regime nazista estavam em jogo. Um dos principais desafios era manter o sigilo. A operação precisava ser mantida em segredo absoluto para garantir o elemento surpresa. O elemento surpresa era crucial. Sem ele, os alemães poderiam reforçar suas defesas e repelir a invasão. Os aliados tiveram que manter os alemães no escuro sobre a hora e o local da invasão. Diversas táticas de desinformação foram usadas para confundir o inimigo. Para conseguir isso, eles empregaram uma campanha sofisticada de decepção, usando agentes duplos, tanques infláveis e transmissões de rádio falsas para enganar o inimigo. Essas medidas criaram uma ilusão convincente que desviou a atenção dos alemães. A pressão sobre os planejadores era imensa. Cada decisão tomada poderia significar a diferença entre a vitória e a derrota. Eles sabiam que a vida de incontáveis soldados dependia da solidez de suas decisões. A responsabilidade era enorme e o peso dessa responsabilidade era sentido por todos os envolvidos. Todos os cenários possíveis foram analisados, cada contingência planejada. Simulações e jogos de guerra foram realizados para prever todas as eventualidades. O peso da responsabilidade era pesado, mas os planejadores aliados se levantaram para o desafio, elaborando um plano que, embora audacioso, tinha o potencial de mudar o curso da guerra. A Operação Overlord não foi apenas uma invasão, foi um símbolo de esperança e determinação, um esforço conjunto para restaurar a paz e a liberdade na Europa. Os aliados sabiam que pegar os alemães desprevenidos era essencial para o sucesso do dia D. A surpresa era a chave para garantir uma vantagem decisiva. Eles embarcaram em um ardil elaborado, codinome Operação Fortitude, para enganar o inimigo sobre suas verdadeiras intenções. Este plano meticuloso envolvia várias camadas de engano e subterfúgio. Isso envolveu a criação de um exército fantasma, completo com equipamentos falsos e conversas de rádio, projetado para convencer os alemães de que a invasão ocorreria em Pas-de-Calais, o ponto mais estreito entre a Inglaterra e a França. A atenção aos detalhes era impressionante, com tanques infláveis e aeronaves falsas que pareciam incrivelmente reais. Agentes duplos desempenharam um papel crucial nessa decepção. Eles eram espiões habilidosos que se infiltraram nas fileiras nazistas, ganhando a confiança de seus superiores. Esses indivíduos, operando disfarçados dentro do regime nazista, forneceram informações falsas aos seus superiores alemães, reforçando a ilusão de um ataque iminente a Calais. A precisão e a credibilidade das informações falsas eram vitais para o sucesso do plano. Eles eram mestres da espionagem, arriscando suas vidas para garantir o sucesso do plano aliado. Cada movimento era calculado, cada mensagem cuidadosamente elaborada para enganar o inimigo. A decepção se estendeu ao reino físico também. Não se tratava apenas de informações falsas, mas de criar uma realidade alternativa convincente. Os aliados posicionaram tanques infláveis e aeronaves falsas perto de Dover, Inglaterra, à vista de aviões de reconhecimento alemães. Essas iscas visuais eram projetadas para enganar até os observadores mais experientes. Essas iscas eram notavelmente realistas, solidificando ainda mais a crença alemã de que a principal força de invasão teria como alvo Calais. A ilusão era tão convincente que os alemães moveram tropas significativas para defender a área errada. O sucesso da Operação Fortitude foi uma prova da engenhosidade e ousadia dos serviços de inteligência aliados. Eles conseguiram criar uma narrativa falsa tão convincente que os alemães foram completamente enganados. Ao criar uma ilusão convincente, eles conseguiram desviar as tropas e recursos alemães da Normandia, abrindo caminho para a verdadeira invasão em 6 de junho. A preparação meticulosa e a execução impecável foram fundamentais para o sucesso do dia D. Os alemães, completamente enganados pela farsa elaborada, foram pegos de surpresa quando a armada aliada apareceu na costa da Normandia.
A surpresa foi total e a invasão foi um sucesso retumbante, mudando o curso da guerra. Na calada da noite, a frota de invasão aliada, uma vasta armada de navios de todas as formas e tamanhos, navegava em direção à costa da Normandia. O ar era denso de expectativa e pavor. Os soldados, muitos dos quais ainda adolescentes, sabiam que estavam navegando em direção aos dentes da máquina de guerra alemã. Ao romper da aurora, a escala total da invasão tornou-se aparente. Milhares de navios, de poderosos navios de guerra a humildes embarcações de desembarque, enchiam o horizonte. O céu estava cheio de aeronaves aliadas, fornecendo cobertura aérea para as tropas abaixo. A maior invasão anfíbia da história estava em andamento. Os desembarques iniciais foram caóticos. As praias foram fortemente defendidas. Metralhadoras e artilharia alemãs choveram um fogo mortal sobre as tropas aliadas que se aproximavam. Muitas embarcações de desembarque foram afundadas antes mesmo de chegarem à costa. Aqueles que conseguiram chegar à praia enfrentaram uma luta extenuante pela sobrevivência. Apesar da resistência feroz, os soldados aliados lutaram com coragem e determinação. Eles invadiram as praias palmo a palmo sangrento, garantindo um ponto de apoio em solo francês. A invasão, embora repleta de perigos, teve um início bem-sucedido. A libertação da Europa havia começado.